É, Bom dia, pessoal. Bem-vindos à aula de estatística. É o seguinte, gente, o Meet atualizou agora no meio da semana e no meio da semana acho que foi quarta-feira, tá? E ele tá meio instável, o aplicativo de fazer a chamada não tá funcionando. Mas eu vou pedir mesmo assim que vocês escrevam presente no chat, porque fica mais fácil, como a reunião está sendo gravada, eu consigo buscar depois pela palavra presente e encontrar o nome de vocês para fazer a chamada. Então, coloquem presente no chat, normalmente, e caso alguém tenha alguma dúvida e tenha escrito ela por chat, por favor, faz o barulhinho de levantar a mão, senão eu não vou conseguir ver que vocês fizeram a pergunta, tá? Então, antes de começar a apresentar aqui, queria saber de vocês se vocês estão bem, se vocês passaram bem a semana e se algum de vocês quer tirar dúvida antes de começar a aula em si. Ok. Então, eu imagino que vocês estejam bem. Eu espero que todos estejam muito bem. E então, vamos lá. Bom, pessoal, semana passada eu falei um pouquinho para vocês da história da estatística, assim, bem por cima, né? Só para a gente ter uma noção de como ela surgiu, o porquê que ela surgiu. Falei um pouquinho para vocês do método estatístico. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos ramos da estatística e das aplicações cotidianas da estatística. Se der tempo, a gente faz a revisão de matemática básica, certo? Então, na aula passada, fazendo um pequeno resumo aqui para vocês, a gente falou, né? Eu estava falando da história da estatística. E a estatística, então, ela é a ciência que se preocupa com a coleta, classificação e análise dos dados numéricos. Então, tem uma coisa que eu quero estudar, eu vou coletar dados, eu vou transformar essas informações em informações numéricas, eu vou analisar ela através de modelos, teorias de probabilidade, tentar entender qual que é a aleatoriedade dessa informação, qual que é a precisão, né, a incerteza ou o erro da dos meus dados numéricos, e eu quero fazer isso para conseguir prever com alguma segurança, então nesse caso prever com alguma segurança ou com alguma certeza, tá falando do erro mesmo, né? Prever um fenômeno futuro, com o objetivo de tomar as melhores decisões. Então, por exemplo, eu quero prever quais que são os períodos que mais chove aqui na região de Goiânia durante o ano. Será que são os meses de dezembro, janeiro e fevereiro? Será que são os meses de março, abril e maio? Será que é junho, julho, agosto? Ou será que é setembro, outubro e novembro? Então, eu vou pegar todos os dados que eu tiver disponíveis, eu posso medir os dados ao longo de um ano, consultar a base de dados, fazer um estudo disso
E a partir de dados de muitas décadas, eu consigo dizer quais são os meses que concentram mais chuva, quais são os meses que têm menos chuva. Então eu consigo prever ali com um certo grau de certeza quando que tem mais chances de chover. Então, isso é importante na nossa vida cotidiana, é importante quando a gente está pensando na produção de alimentos, né, no setor agropecuário. Também é importante na gestão pública, porque se chove na cidade, então você tem as ruas formando mais buracos, você pode ter ali um deslizamento de terra. Então, na época de chuvas, precisa ter um certo cuidado. Na época de secas, você pode ter um pouco mais de doença respiratória. Eu não sei, eu estou chutando aqui. Então, você saber quando acontece esse tipo de coisas, então, quando que vai precisar asfaltar melhor a cidade, ou quando que a gente vai precisar ter políticas públicas de prevenção de doenças respiratórias, de gripe, alergias, tal, é importante para saber para onde você tem que direcionar os recursos, né? O dinheiro, a atenção, a mão de obra durante o ano todo. Então, é bastante importante essa parte também. Falei para vocês do método científico. Então, se a gente tem um problema, eu quero saber melhor como é as chuvas dentro da região de Goiânia. Eu tenho um problema, pode ser um problema que eu realmente tenho que resolver, pode ser uma lacuna no meu conhecimento, alguma coisa que eu não sei direito e eu quero estudar melhor. E a partir disso, eu vou elaborar uma hipótese, então eu vou falar assim: eu acredito que existem tem meses que vai ter mais chuva, meses que vai ter menos chuva. A partir disso, eu estudo o modelo e eu tento validar ou descartar esses dados, tá? Então, dentro da comunidade científica, lembrando vocês, você tem um problema. Esse problema ele é levado para um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa vai discutir a fundo esse problema, vai ali quebrar a cabeça em cima dele, vai delimitar direitinho o que que é o problema, o que que tem que ser feito, vai discutir bastante, depois vai coletar os dados com cuidado, vai analisar esses dados com cuidado, vai fazer toda aquela parte crítica que eu falei para vocês do método estatístico, de olhar para os dados, falar com sinceridade se eles estão bons ou se eles não estão bons, quais são os problemas deles, e depois aquele grupo publica um artigo. O artigo ele passa por especialistas, por outros pesquisadores da área ou de áreas próximas, que vão olhar de novo para o artigo, vão ver se tem algum problema nos dados que passou, se tem algum problema na metodologia, vão olhar para aquilo, ver se faz sentido, ver se não tem nenhum tipo de erro que eles consigam perceber e a partir disso o artigo é aprovado para publicação. Então, quanto melhor a revista científica, quanto maior o qualis da revista científica, que a gente chama, mais rigorosa é essa avaliação. Então, você tem pessoas mais experientes na área olhando para isso, tá? E, no fim, depois, quando você publica o artigo científico, ele fica disponível para toda a comunidade científica. Várias pessoas pelo país inteiro, às vezes até pelo mundo, vão ler aquele artigo e vão olhar para ele de modo crítico também, vão estudar o artigo, vão ver se tem problemas, vão tentar reproduzir o mesmo experimento, a mesma situação, coletar os mesmos dados ali no contexto deles e a partir disso tentar ali decidir se aqueles dados são válidos no contexto da própria pessoa. Tá, deixa eu ver aqui.
Ok, Poliana. Eu vou falar que, então, falando avisos aqui para vocês, o Meet ele tá um pouco instável, ele foi atualizado no meio da semana. Eu não consigo seguir o chat, ele fica abrindo e fechando o tempo todo. Isso tá me deixando até meio enjoada. Se eu for ser sincera, a tela fica mudando o tempo todo, eu não tô conseguindo olhar. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, façam o barulho de levantar a mão, senão eu não vou ver, gente. Tá? Então, se eu cair, fiquem de olho no e-mail de vocês, né? Se eu cair e vocês continuarem na sala, fiquem na sala mais um pouco, que eu vou tentar voltar. Qualquer coisa, fiquem de olho no e-mail de vocês, que eu escrevo para vocês loguinho. E se vocês caírem, não tem problema, tá? Só escrevam presente no chat. Eu vou saber que vocês apareceram depois. Se vocês não estiverem conectando, então não dá para assistir a aula depois. Ela fica disponibilizada para vocês. Certinho? Ok. É... Tá. Então, o método estatístico, ele funciona dentro do método científico na parte que você vai pegar o seu grupo de estudos e vai fazer um estudo. Então, talvez não seja um grupo mesmo, você vai fazer ali um TCC, vai fazer um trabalho para uma disciplina, pode ser que seja uma atividade individual, pode ser que seja você com o orientador, você com outro colega, não precisa ser um grupo grande, tá? E a estatística, ela vai estar ali dentro da parte do problema, hipótese e modelo. A gente olha com cuidado para os dados e segue rigorosamente as etapas de coleta e análise de dados. Dessa forma, a gente garante que todos os dados que a gente tem são bons e que as informações, as conclusões que a gente pode tirar daquele estudo, elas são confiáveis. Então, é por isso que a gente faz isso, para que fique o melhor possível o nosso conhecimento. Então, as fases do método estatístico eu falei para vocês semana passada, é a coleta, é todo o planejamento, entender o que está envolvido, o que vai ser preciso de recurso, de tempo, de pessoa para fazer isso. Então, dentro da parte do experimento em si, determinar o que a gente pode medir, quais são os fenômenos típicos, né? Quais são outros fenômenos que estão envolvidos e não podem ser separados da coleta dos dados. Depois a gente pode fazer uma coleta de dados direta ou indireta. Então, direta você vai lá e mede exatamente o que você quer saber. Indireta você precisa medir uns 2, 3 dados, trabalhar com eles para obter o dado que você quer saber. Depois a gente faz a parte de crítica aos dados, que é olhar para eles com bastante crítica, com atenção, ver se tem algum erro, ser honesto e falar assim, olha, esse dado aqui tem alguma coisa estranha com ele, eu nem sei dizer o que é, mas eu acho que ele talvez não possa ser considerado, talvez por essas razões, talvez por alguma outra razão. Ser honesto em relação ao dado que pode estar um pouquinho estranho. Então, para dar um exemplo para vocês não ficar tão no abstrato, se eu estou estudando as chuvas durante um ano numa mesma região e a média de chuvas é de, por exemplo, vou chutar, 20 milímetros por dia naquele mês. E aí já choveu ali o quanto seria o suficiente naquela região, quase que para o mês inteiro, e aí dá uma chuva de 200 milímetros. E você fala assim, não, peraí, alguma coisa pode ter acontecido de errado nesse dia, esse valor está muito diferente dos outros valores, talvez esse dado tenha aqui sofrido algum problema, algum fator externo que a gente não saiba exatamente determinar o que é. Então, depois que você olhou
para os seus dados, para suas informações, viu se tinha problema ou se estava tudo jóia, você vai colocar os dados numa tabela, vai começar a trabalhar com eles matematicamente, vai fazer ali uma exposição dos dados em forma de tabelas e gráficos, e em cima disso você vai fazer uma análise, você vai trabalhar o seu problema. É a parte da análise e discussão lá no seu trabalho, onde você vai esmiuçar, falar assim: olha, a gente conseguiu esses dados dessa forma, a partir disso dá para tirar as seguintes conclusões, a partir desses resultados a gente consegue ver isso, isso e aquilo. Então, é por aí que vai o método estatístico. Então, ele, de uma certa forma, quem fez metodologia comigo, sabe que o, a estatística, a disciplina, ela vai meio que complementar a parte da metodologia da pesquisa, que é a parte justamente de trabalhar com os dados e fazer análise e discussão. Certo? Deixa eu ver. Ok. Então, semana passada eu parei na parte dos ramos da estatística. Ela é dividida em dois ramos principais. Eu passei um vídeo para vocês que fala que é três, mas não é três, tá? Um dos ramos que ele fala lá é de matemática, não é de estatística. Então, a estatística mesmo se divide em descritiva e inferencial. A descritiva se ocupa de coletar, organizar e descrever os dados. Então, dentro da descrição, a gente vê tabelas. Dentro das tabelas, vamos ver rows, séries e distribuições. Dentro da descrição, ainda tem a parte de gráficos, onde a gente vai trabalhar porcentagens, histogramas gráficos de frequência, curvas gaussianas, parâmetros, que são medidas representativas, elas resumem os dados todos que você coletou. Tem as medidas de tendência central, moda, mediana e média, e tem as medidas de variabilidade e dispersão, que aí vem a parte de amplitude, desvio, desvio padrão, variância, simetria, cortose, e entra daqui a gente já sai direto para a parte aqui do intervalo de confiança e o erro padrão. Então, a partir disso, a gente começa a tirar informações que elas vão além dos dados, então a gente começa a fazer inferências, começa a tirar conclusões que estão além dos dados, né? Dentro da parte da análise e interpretação dos dados, o que a gente vai fazer no curso de verdade é o intervalo de confiança e o erro padrão. Então, é, se der tempo, a gente faz o teste de hipótese em aula, senão a gente vai ter que marcar uma ou duas aulinhas extras para ver ali o teste de hipótese e a regressão linear. Mas eu garanto para vocês que vai ser indolor, tá? É uma promessa. Então, temos aqui, em resumo, a estatística descritiva e a estatística inferencial. E deixa eu passar aqui como é que ela funciona, então. Tá. Pessoal, eu vou pedir para vocês um minutinho para a gente fazer. Eu sei que a gente mal começou a aula, mas eu vou precisar fazer um intervalo rapidinho. Eu já venho, tá? É 2 minutinhos, eu já venho.
Aí, pessoal, desculpa ter que sair assim. Já voltei. Bom, então, vamos lá. Então, estava falando para vocês da estatística descritiva, que ela faz a primeira parte dos dados. Então, é muito comum vocês verem cientistas, principalmente da parte de fenômenos naturais, falarem que preferem a estatística inferencial, que ela está relacionada diretamente à análise dos dados. Mas não dá para fazer a estatística inferencial sem ter passado pela descritiva, certo? Então, todo mundo que faz ciência passa pela estatística descritiva, dependendo do tipo de dados que você tem para trabalhar, é o tipo de análise dentro da inferencial que você vai fazer. Então, exemplos diretos de dados que a gente trabalha só até a estatística descritiva. Então, por exemplo, a média de notas da sala, ela é, para mim, uma estatística descritiva. Então, se eu pegar as notas de vocês no final do curso, ou de qualquer outra turma, fizer uma média, eu consigo ter uma ideia do desempenho da sala no final do semestre. Então, ela está dentro da estatística descritiva e me dá um valor que representa a sala toda. Outro exemplo disso é a renda per capita. É um valor que a gente calcula de quantas pessoas ganham, né? Então, seria por pessoa, né? Renda por pessoa. O índice de desenvolvimento humano também está dentro da estatística descritiva. Coeficiente de natalidade e a taxa de mortalidade do vírus, por exemplo, ela está dentro da estatística descritiva. Você simplesmente pega os dados e transforma eles numa informação fácil de ser comunicada e de ser entendida. Se você quer entender assim, tendências para saber se a curva, né, de contágio está crescendo ou está diminuindo, está ficando perigoso de novo, ou está ficando mais tranquilo, isso já vai estar dentro da estatística inferencial, que é você conseguir fazer afirmações sobre um todo a partir de um conjunto pequeno de valores. Então, em outros casos, por exemplo, se a gente está fazendo uma pesquisa de intenção de voto, não dá para fazer a pesquisa com todas as pessoas do país. Quem vai fazer isso vai ser a própria eleição. Então, para ter uma ideia de qual candidato está um pouquinho mais, está um pouquinho melhor ou um pouquinho pior na preferência das pessoas, a gente vai pegar uma parte dessa população e vai tentar fazer com que ela seja representativa da população inteira e expandir esses dados, então, para a população inteira. Então, a gente pega só um conjunto menor de dados, a gente entrevista ali 220 mil pessoas, dependendo do tamanho, se você está falando assim, eleição presidencial, entrevistou 20 mil pessoas, e a partir disso conseguiu ter uma estimativa da intenção de voto da população do país inteiro. Então, você pega só um pedacinho da população e faz afirmações extrapolando para o todo, tá? Então, essas afirmações, elas podem estar erradas ou parcialmente certas, e a gente vai medir o erro. Então, sempre na estatística inferencial, uma afirmação vem acompanhada de uma medida de precisão de veracidade, ou seja, vem o erro. Matematicamente, isso quer dizer que você vai ter um valor e um erro associado sempre. Se o erro não está aparecendo, é comum de não aparecer, é que ele é tão pequeno, que ele pode ser desprezado. Mas quando você está assistindo o jornal e o jornal fala para vocês,
candidato tem 20% das intenções de voto, mais 2 pontos percentuais ou menos 2 pontos percentuais, ou 2 para cima e 2 para baixo, esse é o erro que eles estão estimando. Então, isso quer dizer que o valor pode estar até 22 ou até 18 de verdade. Então, em resumo, a estatística tira conclusões de um todo, uma população, a partir de uma parte, amostra, apresenta o erro entre o todo estimado e a realidade, e o objetivo é a tomada de decisões. Então, outro exemplo que eu posso dar para vocês é se eu quero fazer uma avaliação de qualidade da comida dentro do restaurante universitário, eu vou lá e agora? Eu vou lá na onde tem a parte que está servindo os alunos, eu pego um saquinho esterilizado, coleto uma amostra da comida e levo para ser estudada em laboratório, por exemplo. Eu não tenho como levar a comida toda, porque ela está lá, a grande maioria da comida precisa ir para os estudantes, para quem está ali no restaurante universitário. Então, eu pego uma amostra para ver se aquela amostra tá boa ou se tem algum problema. Então, manter ali uma investigação de qualidade, eu só consigo fazer a partir de uma pequena parte da comida toda, hein? Certo? Então, até aqui, pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver. Não? Então, continuar em frente. Quando eu falo, então, sobre a estatística de o todo e a parte, quero ilustrar um pouquinho para vocês como é que funciona isso, tá? Então, digamos assim, a população, ela não precisa ser só de pessoas, ela pode ser, por exemplo, eu quero saber se a comida do restaurante universitário tá boa. A população seria a comida toda do jeito que ela saiu da panela. Como eu não consigo fazer a análise em cima da comida toda, eu preciso pegar uma amostra, que é só uma parte. Como é que isso funciona mais ou menos em estatística? Olha só, eu tenho aqui uma população com 40 bolinhas azuis e 40 bolinhas vermelhas. Desculpa, com 40 bolinhas, 19 bolinhas azuis e 21 vermelhas, né? Errei aqui um pouquinho o número. Se eu quiser, por exemplo, tirar uma amostra dessa população, eu só consigo pegar uma parte. Então, escolhi aqui pegar 8 bolinhas de dentro dessa população. Eu peguei uma amostra representativa. Se eu pegasse no canto, pode ser que eu pegasse uma parte que tivesse muito mais bolinhas vermelhas do que azuis, ou muito mais bolinhas azuis do que vermelha. Eu tenho que pegar uma amostra que ela tenha mais ou menos ali a mesma cara da minha população geral. Então, se eu tinha 40 bolinhas dentro dessa população e eu peguei 8 para minha amostra, eu estou trabalhando com 1/5 da população. Então, peguei o 8 da amostra, dividi pelo todo 40, a proporção que eu tenho entre a amostra e a população é de 1/5, tá? Peguei aqui 1/5 da população. Se eu olhar para essa amostra, eu consigo ver que ela tem 4 bolinhas azuis e 4 bolinhas vermelhas. Digamos que levei minha amostra para o laboratório, estou trabalhando com ela e quero fazer afirmações sobre a população. Eu não tenho como voltar aqui e tirar mais informações sobre a população. Eu só tenho informações sobre a minha amostra. Só tenho esse número, 4 azuis e 4 vermelhas.
Se eu quiser refazer essa população, tentar entender assim o todo dela, né? O que que eu vou fazer? Então, a minha amostra, ela é mais ou menos um quinto da população. Eu vou multiplicar o número de bolinhas azuis, que é 4, por 5, e eu tenho 20. Então, para eu refazer essa população, eu coloco 20 bolinhas azuis. Para eu refazer aqui o vermelho, então também é um quinto. Eu pego 4, multiplico por 5 e eu vou ter aqui 20 bolinhas vermelhas. No final, a minha inferência sobre a população, ela vai ser, tem 40 indivíduos, igual à população original, mas a partir da minha amostra, eu chego num número de 20 bolinhas azuis contra 19 de verdade da minha população e 20 bolinhas vermelhas contra 21 aqui da minha população. Então, a diferença entre o que eu consigo afirmar da população a partir de uma amostra e a população de verdade, ela existe, ela é pequenininha e essa diferença, ela é o erro ou uma imprecisão na estimativa. Com uma população de 40, eu tendo que trabalhar com uma amostra, não tem como eu fazer esse número de 19 e 21, tá? É muito difícil eu chegar nesse número exatamente. Então, eu tenho uma imprecisão na estimativa que é o erro da minha amostra. Então, vocês podem interpretar isso como eu tenho 19 pessoas que vão votar no candidato azul, 21 pessoas que vão votar no candidato vermelho. Eu faço uma pesquisa de intenção de votos e eu chego aqui que está empatado, cada candidato com 20, com erro de um ponto percentual para cima ou para baixo. Posso pensar também naquela divisão de times, assim, estou estudando fãs de futebol, pessoas que consomem produtos, assinam canais de transmissão de futebol, e tenho aqui dois times principais, um o time azul, o outro time vermelho. Então, se eu for comparar os dois times, eu falo assim, tinha 19 torcedores do time azul e 21 do vermelho na população original. Mas a partir da minha amostra, eu vou falar que é mais ou menos metade para cada um. Certo? Alguma dúvida? Ok. Então, gente, vou discutir aqui um pouquinho com vocês a estatística no nosso cotidiano. Então, eu não sei se eu falei para vocês antes, mas tem um livro que ele não está na biblioteca, ele também não está tão fácil assim de achar, mas vocês conseguem encontrar em sebos virtuais, em sebos reais, que eu acho que é para vocês levarem para a vida e não necessariamente para o curso, que é o Estatística para Leigos. Deixa eu ver se dá foco nisso. Aqui. Estatística para Leigos. É um livro, gente, que vai falar da estatística para a vida de vocês, tá? Ele tem bastante exemplos que, se vocês forem parar para pensar, são mais comuns, às vezes, para os americanos do que para os brasileiros. Então, vai falar de estatística de basquete ao invés de falar de futebol. Mas é interessantíssimo, é um livro que eu acho interessante, legal de ler, fácil de ler. Ele não requer conhecimentos grandes em matemática, conhecimentos prévios, e pode ajudar muito vocês a se virarem com a estatística na vida, tá? Então, é uma curiosidade, não precisa ir atrás do livro se não quiser, é só uma indicação para quem tiver interesse de ir um pouco além, tá? Então, no cotidiano, eu posso me deparar com uma informação. Por exemplo, 9 entre 10 dentistas recomendam o creme dental, né, a pasta de dente.
como que eu posso saber se essa informação está correta? Da onde ela veio? Se de repente eu olho para uma informação e eu vejo que ela está incorreta, como é que eu posso saber se esse erro é um erro honesto, foi um erro que a pessoa cometeu sem perceber que ela estava fazendo, ou como saber se a pessoa está tentando me enganar, tá? Então, a estatística na vida de vocês, além da vida acadêmica, ela vai entrar nesse contexto de vocês olharem de forma crítica para todas as informações que chegam para vocês. Antes de eu passar para os exemplos práticos em estatística, eu queria falar para vocês sinceramente que a primeira medida que vocês têm para saber se a informação que está chegando em vocês é confiável ou não é tentar entender o quanto ela mexe com vocês. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal, mas se a informação, aquela notícia, aquele artigo que você leu, aquele meme que te mandaram pelo WhatsApp, aquele recorte de notícia, o print, mexe muito com você, tanto para te deixar muito triste, com muita raiva ou muito alegre, se vocês forem atrás da informação, vocês vão ver que ela vai estar ou errada ou imprecisa. Então, assim, de verdade, se você recebe uma informação e aquilo mexe com você, assim, num nível, né? Por exemplo, se você está falando assim, teve um pico da Covid, a gente aumentou, teve um aumento muito grande no número de casos graves, teve um aumento no número de mortos, você vai ficar triste. E é normal, é natural você ficar triste, você se sentir mal por aquilo. Mas se aquilo mexe com você, te tira do teu estado natural, de uma emoção que você consegue dali uns 5 minutos lidar com ela e se concentrar em outra coisa, aquilo fica vibrando dentro de você de alguma forma, se você ficar bravo, irritado, nervoso, preocupado, aquilo não sai da sua cabeça, eu digo para vocês, isso é uma luz vermelha que acendeu no cérebro de vocês, que aquela informação não necessariamente está certa. Então, pode ser para uma coisa alegre ou pode ser para uma coisa triste. Então, eu vou tentar dar 3 exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando eu dava aula de informática, um dia eu cheguei de manhã na sala, eu estava dando aula para uma turma de senhoras de mais de 60 anos e elas estavam assim em polvorosa, estavam todas agitadas, estavam nervosas, não conseguia sentar na cadeira até, estava complicado. Eu perguntei para elas o que tinha acontecido, e aí, enquanto elas esperavam a aula começar, uma delas recebeu no WhatsApp a informação de que um número grande de presos de crimes. Esqueci o termo certo, mas é de crimes muito violentos, tinha sido soltos na saidinha de Dia das Mães. E elas estavam muito nervosas porque era perto da onde elas tinham família, tá? Então, elas falaram assim, não, e agora liberaram esses bandidos, político tal fez isso daí é só para ver a população passando mal e ficando mal e morrendo e sofrendo as piores violências possíveis e liberou não sei quantos presos e agora a gente está na insegurança. Essa informação, ela não era verdade, porque presos de crimes violentos não podem sair, fazer a saidinha. E no caso, naquele caso, eu sei que assim, existem exceções, mas naquele caso, daquela notícia, ela não era verdadeira. E aquilo mexia com elas e estava direcionado como um ataque a um político X. Então, isso era uma coisa assim que eu não conseguia nem explicar para elas que elas estavam tão alteradas que elas não conseguiam ver que aquilo poderia não ser verdade, entende? Então, isso é um uso
bastante para o mal de uma fake news. Outra coisa que eu posso dizer para vocês é pro pro lado, digamos assim, puxa vida, que legal. Uma vez eu li uma notícia de uma moça que tinha conseguido quebrar lá um recorde mundial, estava relacionado ao desenvolvimento de ciências dentro da matemática e engenharia, e era assim um feito nunca antes alcançado na humanidade, né? E era uma notícia assim super legal, comemorativa, falando de como ela era uma boa cientista e tudo mais. E tinha um monte de comentário assim cheio de horror contra a mulher. E eu fiquei, na hora eu fiquei assim, mas poxa, né? A moça pode ter conseguido lá, o pessoal tá doído. Eu fui ver, né? Eu fiquei feliz com a notícia. Eu achei que era uma coisa assim legal, que a moça tinha conseguido, que a gente tinha quebrado um novo limite na humanidade. Mas eu fui ver aquilo com calma e a informação não era verdadeira, tá? A cientista não tinha quebrado nenhum recorde, ela não tinha feito nenhum feito impressionante, ela era só uma cientista competente. Só que o pessoal foi lá e mudou os números e mudou a informação para parecer que era uma coisa estrambólica. E com isso influenciar a opinião das pessoas para o bem ou para o mal. Então, gente, se a informação ela mexe demais com vocês, tanto para o bem ou quanto para o mal, isso daí quer dizer que alguma coisa está errada, alguma intenção estranha por trás tem. Então, primeira coisa, puxa, isso daqui me abalou demais. Para, respira, fala assim, lado racional, vamos ver o que que tem de errado nisso? E procure informação com cuidado, com carinho, vai em fontes confiáveis, que vocês vão descobrir rapidamente, com facilidade, aonde está o problema. Então, não importa muito se a opinião de vocês concorda ou discorda de mim, para esse curso não vai fazer diferença, eu não preciso que vocês concordem comigo, mas eu preciso que vocês desenvolvam o próprio senso crítico de vocês, tá? Esse é o mais importante. Então, voltando aqui, como saber se é um erro honesto ou se eu estou sendo enganado? Erro honesto é uma coisa, por exemplo, que a gente faz sem perceber que fez errado. Digitou o negócio errado, calculou errado, né? Saiu a informação de alguma forma sem querer ali, errada. E o enganado é quando as pessoas têm ali uma intenção ruim por trás. É, Vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui. Deixa só eu tomar um golinho de água. Esse exercício, teve um aluno que respondeu o exercício para mim em um outro semestre. Eu achei bem legal a informação que ele trouxe. Eu acabei indo um pouquinho além, né, me baseando no exercício dele para fazer esse exemplo para a aula. Então, por exemplo, é, tem uma notícia sobre o acesso à internet no Brasil em 2019. Essa matéria ela foi publicada mais ou menos em maio de 2020, dia 26 de maio de 2020, e ela foi tirada do Valor Econômico da Globo. É uma notícia da internet e a manchete é a seguinte: acesso à internet cresce no Brasil, mas 28% dos domicílios não estão conectados. O número de usuários de internet chegou a 134 milhões. E aí, no segundo exemplo, a mesma notícia de uma outra fonte, então também publicada em maio de 2020, pelo site da Agência Brasil, trazia outras informações. Então, o Brasil tem 134 milhões de usuários de internet,
aponta a pesquisa. A maioria acessa a internet pelo celular. Então, aqui, essa manchete, ela traz informação falando que houve o crescimento do acesso à internet. Ela fala que 28% dos domicílios não estão conectados e que tem 134 milhões de usuários na internet. Então, essa segunda manchete confirma o que a primeira estava falando. Mas vamos dar uma olhadinha, então, com um pouco mais de profundidade nas duas notícias. Então, eu abri o corpo da notícia, tirei aqui uma parte interessante delas e destaquei os números. O número de usuários de internet no Brasil em 2019 chegou a 134 milhões, ou 74% da população acima de 10 anos de idade. Com 71% dos domicílios com acesso à rede, segundo a pesquisa TIC Domicílios do Comitê Gestor de Internet. Então, tem aqui já 3 informações diferentes. 134 milhões de usuários, correspondente a 74% da população e 71% dos domicílios. Dos 47 milhões de brasileiros que não usam a internet, a maioria está nas áreas urbanas e pertence às classes D e E, quase 26 milhões de pessoas. Em áreas rurais, são perto de 12 milhões de pessoas. Então, olhando para os dados, o que eu consigo ver aqui? Ele está falando que 28% dos domicílios não estão conectados. A população acima de 10 anos de idade tem 134 milhões de pessoas. 74% da população tem acesso e 47 milhões de pessoas não têm acesso. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é fazer as contas desses números e ver se eles batem entre si, tá? Então, por exemplo, eu quero saber se 134 milhões de usuários corresponde a 74% da população acima de 10 anos, quantas pessoas foram consideradas? Então, se eu fizer a diferença, 100% da população menos 74% da população, eu chego em 26% das pessoas não têm acesso à internet. Então, 26% da pessoa, 28% dos domicílios. Fazendo uma regra de 3 aqui, para tentar descobrir qual é a população, eu descobri que 100% da população corresponde a 101 milhões, 180 milhões de pessoas. Então, se eu fizer aqui uma proporção entre 47 milhões de pessoas e 181, então 47 milhões não têm acesso, dividido pelo total 181, eu vou chegar aqui 20%, 26% das pessoas não têm acesso. E qual a porcentagem dos domicílios, então? Eu não tenho essa informação, porque eu tenho 2 números diferentes, eu quero saber se eles são correspondentes. Então, o que eu faço? Eu olho para uma segunda fonte. Então, 3 em cada 4 brasileiros acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas. Aqui tem uma informação que eu esqueci de destacar, que são 3 em cada 4 brasileiros. As informações da pesquisa TIC Domicílios 2019, mais importante levantamento sobre o acesso a tecnologias da informação e comunicação, realizada pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação, CETIC, vinculado ao Comitê Gestor de Internet no Brasil.
Conforme o estudo, 74% acessam a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses e 26% continuaram desconectados. Então, vamos comparar os dois dados para ver o que acontece. Então, quando eles falam 3 em cada 4 pessoas têm acesso, eles estão falando 75% da população. 75, ele é diferente de 74% da população. 74 é o número que você consegue fazendo a proporção entre os que têm acesso e o número total de pessoas, e ele está só 1% longe do 75. Quando você usa o 3 a cada 4 pessoas têm acesso, é porque você consegue visualizar, você consegue pensar em você, mais 3 pessoas, e pensar assim: puxa, de nós 4 aqui, um de nós não acessa a internet nunca. Então, essa aproximação, ela é feita do 74 para o 75 para justamente transformar essa informação numa informação palpável, em algo que você consegue entender e facilmente, assim, saber o que está acontecendo. Então, uma coisa importante é que o artigo 2, ele me deu a fonte dos dados. Então, eu fui lá nos dados, eu fui na origem dos dados, no relatório publicado, para conferir se a fonte 1 e a fonte 2 estavam com informações corretas. Então, quando eu abro o relatório, na primeira página, a primeira coisa que eu chego é esse destaque aqui. Meu olho vai direto para cá. Então, tem aqui, ó, resumo executivo, TIC Domicílios 2019. Apesar do aumento significativo nos últimos anos, 1 a cada 4 pessoas não usam a internet no país em 2019. Então, se eu pensar em 4 pessoas, 1 não usa, 3 usam. Então, a gente está confirmando a informação da segunda fonte. Então, o próprio relatório já faz esse exemplo que é fácil de visualizar. Além disso, se eu olhar para cá, está descrevendo como foi feito, mais ou menos, né? Quais são os resultados do estudo. Aqui. Entre 2017 e 2019, houve um aumento de usuários, acréscimo de 11 milhões de domicílios com acesso. Depois, a presença de computadores, 95% de domicílios classe A, 44% classe C e 14% classes D e E. Então, se eu lembrar lá da fonte 1, os dados estão mais ou menos compatíveis. O que mais? Mesmo com o aumento do número de domicílios conectados, cerca de 20 milhões de domicílios não tinham acesso à internet em 2019. Então, está falando aqui 20 milhões de domicílios estavam desconectados. Eu posso conferir, então, se as informações da fonte 1 e as informações da fonte 2 são verdadeiras. Então, fonte 1, o que ela me disse? População, 134 milhões, 28% dos domicílios sem acesso, 26% das pessoas, 47 milhões de pessoas com acesso, 74% com acesso. E aqui, 3 em cada 4 pessoas têm acesso. Essa daqui a gente já confirmou. Esse daqui a gente ainda precisa fazer as contas para confirmar. Mas essas outras duas informações a gente já confirmou. Para fazer as contas, então, 71% dos domicílios têm acesso. Quer dizer que 29% não tem. Aqui está como 28%. É uma diferença nos números e a gente não sabe exatamente qual a origem dessa diferença. Se foi um erro,
se foi uma aproximação feita de forma errada, um erro de digitação, ou se tem algum outro problema com os dados. Então, a gente tem que ver isso com calma. Confirmamos aqui 26% da população, falta só aqui esse 28%. Então, se a gente pegar esses números aqui, que fala entre. Não, cadê aqui? Cerca de 20 milhões de domicílios não tinham acesso. Olhar com calma o documento inteiro, a gente percebe que o dado certo era 29%. Mas, de novo, 28% não é uma diferença tão grande, é um ponto percentual só. É 1% só, gente. Então, eu acredito que possa ter sido um erro ou na aproximação da conta ou de digitação mesmo. Em vez de digitar ali o 9, esbarrou o dedo no 8 e passou sem perceber. Esse é um erro honesto. Ele não chega nem a ser um erro necessariamente, mas ele não é problemático, ele não está tentando enganar vocês. Então, confirmamos que as informações, tanto da fonte 1 quanto da fonte 2, estavam boas, podemos seguir em frente. Então, como não ser enganado? Primeiro, você confia no veículo de informação? Você confia porque ele tem jornalistas confiáveis, ele é bem conhecido, ele nunca deu problema. Pode ser que você, por um tempo, fala assim, nossa, eu gosto muito desse jornal, mas ele muda a política dele. E você fica assim, eu não sei se eu continuo gostando tanto. Então, lembrem que mudar de opinião sempre é livre, gente. Quando você lê a notícia, você percebe opiniões expressas? Notícias, elas têm que ser informativas. Existem artigos dentro de revistas, existem seções em jornais, onde o escritor, ou o jornalista, ou o autor podem colocar as opiniões deles, sim. Mas, em geral, quando você tem uma notícia informativa, não é comum você expressar diretamente opinião. É lógico que todos os jornais, todas as revistas, elas vão ter um viés político, um viés de opinião daquela instituição, né, que representa aquela instituição. Mas não tem como você separar muito isso, mas é transparente, você consegue saber ao longo do tempo qual que é a tendência de cada uma das revistas, dos jornais ou dos portais de publicar as notícias. Então você consegue, lendo ali 1 mês, 2 meses as notícias, saber se eles são mais para a direita, mais para a esquerda, mais para o sério, mais para o humor, mais para a leveza. Então, isso são coisas que não tem como você tirar e falar assim, isso daqui é só informação numérica. Para você passar só informação numérica, você precisa fazer um artigo científico. O artigo científico, ele é técnico, tem a parte ali dos dados sobre fenômenos que ela tem que ser técnica e objetiva. Conforme você vai analisando e você vai ali aplicando isso no dia a dia e transformando essa informação em mais acessível, não tem como você não colocar num contexto um pouco mais para cá ou para lá. Então, é importante a gente entender qual que é o viés daquele veículo, que, né, pode ser o jornal, pode ser a revista, pode ser o site, e você saber levar isso em conta quando você está lendo. Mas, se você lê a notícia, ela não pode terminar com, isso daqui é horrível, isso daqui, né, não devia ser dessa forma, pessoa tal tá fazendo isso, né? Então, a notícia, ela precisa ser objetiva. Outra coisa, se você pega essa informação e compara
com duas informações diferentes, de origens completamente diferentes, você encontra a mesma informação ou a informação está horrivelmente diferente? Então, se você olha sempre no mesmo tipo de site, você sempre vai encontrar a mesma informação. Você está ali só autoconfirmando. Mas se você olha, vou dar um exemplo polarizado. Se você pega um site de direita e um de esquerda, e eles estão falando a mesma coisa, quer dizer que aquela informação está correta. Se você olha para um de direita e para um de esquerda, eles estão dizendo coisas opostas, quer dizer que aquilo ali pode ser que um dos dois está falando certo, um dos dois está falando errado, ou até os dois estão falando errado, e você precisa de uma terceira fonte para confirmar. Então, se você pega duas notícias e você abre elas, quando você abre e vai ler o texto da notícia, ler o corpo inteiro dela, elas são diferentes? Ou, na verdade, a manchete era diferente, mas o que está escrito no corpo das duas é igual? Então, qual a origem dos dados da notícia? Está falando assim, pesquisadores afirmam que, mas aí não fala qual a instituição de pesquisa, não fala a revista que foi publicada, não fala quando o estudo foi feito. Então, afirmar que pesquisadores fazem isso ou fazem aquilo, sem falar qual que é a instituição de origem, a revista de publicação, é a mesma coisa que falar que 9 entre 10 dentistas indicam creme dental. Isso não dá informação nenhuma, tá? Então, busquem fontes diferentes, tentem encontrar fontes mais neutras e se você sabe que tem a fonte, ela não tem necessariamente uma opinião neutra, leve aquilo em consideração quando você for ler a notícia. Então, gente, esse daqui é o guia para vocês trabalharem o senso crítico de vocês. Isso daqui, vocês pratiquem isso na vida de vocês como uma forma de amadurecimento pessoal, amadurecimento profissional e como uma forma de nunca mais ser enganado. Vocês têm aqui os instrumentos para que vocês não dependam da opinião de outras pessoas e da informação de outras pessoas e vocês possam buscar informações confiáveis e tirar suas próprias conclusões, tá? Essa é a parte mais importante da aula. Alguma dúvida? Ok. Se tiver alguma dúvida, pode interromper a qualquer momento, viu, gente? Para perguntar. Seguinte, vamos fazer mais um exemplo? Eu quero comparar aqui, falar um pouquinho da eficácia das vacinas. Esses exemplos, eles são mais ou menos do meio do ano, ali de maio, junho, e é interessante trazer para vocês, para a gente ver como a informação ela pode estar errada, equivocada, e meio que levar a nossa opinião para o lado errado, tá? Então, quando estava a discussão naquela época da vacina do Dória, não é a vacina do Dória, tá? É só que o Dória apoiou muito a vacina. Apareceu como se a vacina brasileira, produzida lá no Instituto Butantan, fosse uma vacina ruim e de baixa qualidade. Mas essa é uma informação que a gente vai discutir. Então, por exemplo, eu peguei aqui da BBC esse print que fala como a Coronavac se compara com as outras vacinas aplicadas no Brasil. Aí colocava aqui a eficiência de 50,38% na Coronavac. Colocava a vacina da gripe com dados entre 40% e 90%, dependendo de cada cepa do vírus em circulação, de cada variável do vírus da gripe, ela pode ser mais eficaz ou menos eficaz. Febre amarela, mais ou menos 90%, hepatite, mais ou menos 90%,
sarampo 93% e HPV mais ou menos 90%. Então parece que é uma vacina bem medíocre comparada com as outras. Mas aí você se pergunta, o que que eles estão comparando? Não tem nenhum outro tipo de informação, não está falando aqui que é a eficácia, não está falando que é o nível de proteção contra sintomas, não está falando o que que são esses dados. E a outra coisa é, da onde esses números vieram? De onde eles tiraram essa informação? Tá bonitinho aqui, tem gráfico, tem número, tá fácil de ler, mas de verdade, isso daqui não tá me falando nada. Isso daqui é o caso dos 9 entre 10 dentistas. Eu não tenho informação nenhuma sobre esses dados, eu só tenho os dados. Vamos olhar para outras fontes de informação. Esse daqui é um print que eu tirei do Poder 360, que comparava a eficácia divulgada de 6 vacinas. Tem aqui o número de voluntários, então o tamanho da amostra que eles têm de teste e a eficácia de cada uma das vacinas. Então, a vacina russa, 91%, a chinesa, 79%, a Moderna, 94%, a Pfizer, 95%, a AstraZeneca, entre 62% e 90%, porque teve um erro aqui no meio do estudo e a eficácia passou de 62% para 90%. E a Coronavac está aqui como 50,38%. Ela parece ser muito abaixo das outras. Comparando com esse outro gráfico aqui, tem o da Oxford, está entre 62 e 90, é o mesmo dado. 95 para a da Moderna, está mais ou menos perto. 95 para a da Pfizer, está igual. 92% para para vacina Sputnik, que é a russa, tá um pouquinho perto, apesar de que eu aproximaria para 91%, aqui ainda tá mais ou menos perto. Aí você fala assim, beleza, esses dados estão confirmados, mas e os dados brasileiros? Da onde eles estão tirando? Aí que tá o X da questão. A própria BBC, ela também publicou esse informativo aqui. Então, o quanto a Coronavac protege? Tenho aqui a comparação, um grupo vacinado e um grupo não vacinado. A eficácia global é de 50,38%. Então, uma pessoa não vacinada e exposta ao vírus tem o dobro de chances de ter a Covid-19 do que alguém que foi vacinado. A Coronavac tem 78% de eficácia contra os sintomas e 100% de eficácia contra casos graves ou moderados. Então, se você tiver vacinado, você tem 50% de chance. Desculpa, você tem metade da chance de alguém que não foi vacinado de ficar doente. A vacina vai te proteger com 78% dos sintomas. Então, você pode pegar e pode ficar um pouquinho mal, ter febre, ter dor no corpo, mas vai proteger você, pensando no indivíduo normal e saudável, contra casos graves, 100%. Considerando indivíduos saudáveis, porque, por exemplo, idosos, quem tem ali acima de 70, 80 anos, o corpo mesmo já não consegue ter um sistema imune tão ativo, então não, né, a vacina não vai fazer milagres, ela vai proteger, mas não vai proteger como se fosse uma pessoa jovem que está saudável, que está ali com. Não tem nenhum tipo de comorbidade, seria protegida. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a AstraZeneca, o que a gente consegue encontrar? Peguei aqui do Jornal da Cultura, 79% das pessoas que tomam a vacina da AstraZeneca vão ter algum
tipo de sintoma. 100% das pessoas está protegida contra casos graves e morte, e 80% dos idosos com mais de 85 anos vai estar protegido. Então, se a gente olha para essa informação, previne 100% contra casos graves e 79% para sintomático, 79% protege você de ter caso grave, mas ainda vai ter algum sintoma, não é diferente da Coronavac, que protege você 100% num caso grave e 78% de você ter um caso leve. É a mesma informação. Então, você falar aqui que tem uma eficiência de 50,38%, esse dado e esse dado aqui, ele não é o mesmo que esses. Esses daqui estão falando da proteção de você ter sintomas graves. E esse daqui está falando, comparando o grupo vacinado contra o não vacinado. Então, gente, isso daqui é um erro grave. Você está comparando duas informações diferentes. Então, é o tipo de informação que a gente precisa. É difícil de perceber e a gente precisa ficar ligado nesses detalhes e sutilezas. Por isso que eu falo, é difícil, precisa trabalhar o senso crítico, demora um tempo até a gente ter prática nisso, é uma questão de praticar mesmo o tempo inteiro. E quando vocês ficam mais experientes, é mais fácil de perceber quando tem um erro, quando tem uma informação que está muito discrepante das outras, você vai atrás e consegue perceber que tem uma diferença ali, um erro. Outro exemplo para eu passar aqui para vocês é a AstraZeneca e a trombose. O pessoal estava afirmando lá no começo da vacinação que a AstraZeneca dava trombose. E aí apareceu esse cartaz aqui que ele é maravilhoso. No Brasil, risco de mãe morrer no parto é 90 vezes o de alguém ter trombose por causa da vacina. O perigo de trombose no cérebro ou baço pós-vacina da AstraZeneca é aproximadamente 1 em 53 mil. Enquanto isso, uma mãe morre no parto para cada 192 nascidos vivos. Gente, né? A minha avó tinha uma expressão muito feia, que era: o que, que tem a ver o, o fiofó com as calças, né? O que, que tem a ver a trombose da vacina com morte no parto? Da onde saíram esses dados? Não é uma informação que você fala todo dia, que você tá no seu cotidiano, que você sabe claramente de onde veio, ou não é uma informação que você sabe se são mulheres que de repente estão em situação de não ter acesso à saúde de qualidade, de não ter pré-natal, de não ter acompanhamento médico. Então, assim, o que você está comparando uma coisa com a outra, né? Por que você está fazendo isso? Então, gente, esses dados são úteis? Não são úteis, não serve de exemplo, não está no nosso dia a dia, não diz nada pra gente. Você sabe qual o percentual de mortes no parto? Não sei. É muito, é pouco, é isso, tá verdade, não tá verdade? Então, esse é o tipo de informação que ele não informa nada para ninguém. De verdade, então, para eu falar sobre a trombose e a vacina AstraZeneca, o que a gente faz? Eu fui lá no artigo, a revista científica internacional mais bem conceituada é a The Lancet. Então, todos os cientistas médicos, biomédicos, envolvidos com a saúde de uma forma geral, eles leem e publicam nessa revista, a The Lancet. Lá nessa revista tem um estudo falando sobre a trombose. Tem o risco da trombose venosa cerebral e o risco da trombose da veia porta. Então, aqui, o número de tromboses em casos de COVID é de
39 pessoas para cada 1 milhão de pessoas. Aqui, para quem tomou vacinas do tipo RNA, é 4 pessoas em 1 milhão de pessoas. Da influenza é 0 e da vacina da Oxford é 5%. Então, para a vacina da Oxford, para outras vacinas do tipo a da Pfizer, a diferença é de 1%. 1% não, é de um caso para cada 1 milhão de pessoas. É praticamente o mesmo risco. E a gente consegue perceber que é quase 10 vezes menor do que quem não está vacinado. Para trombose da veia porta, que é uma das veias aqui do sistema do coração-pulmão, se eu não me engano. Eu posso estar errada, porque eu não sou formada em biologia e não lembro mais direito dessas coisas, mas é uma veia importante no corpo. Então, qual que é o risco de quem teve Covid? 436 casos por 1 milhão de casos de Covid. Para quem tomou vacinas de RNA, tipo a da Pfizer, 44 casos para 1 milhão de pessoas em 2 semanas. A da gripe, 100 casos entre 1 milhão de pessoas. E a da Oxford, 1,6, né? Vou chutar ali, 2 casos para cada 1 milhão de pessoas. Se você tomar qualquer uma das vacinas, você ainda vai ter 10% menos de chance, 10 vezes, desculpa, 10 vezes menos chances de ter trombose do que ser contaminado pelo vírus. Então, gente, essa sim é uma informação útil. Tipo, serve para você se proteger se você está com medo de trombose ou não. Eu trouxe esse exemplo porque na época a minha família estava morrendo de medo de tomar a vacina e ter trombose, mesmo que não tenha nenhum caso de trombose na família. Então, tem que explicar direitinho, com calma, que o risco de você ter tomando a vacina é 10 vezes menor do que você ter se contaminando com o vírus. Para finalizar aqui a parte, então, estatística no cotidiano, o que eu quero que vocês saibam? Treinem o senso crítico de vocês, verifiquem, façam contas simples, façam somas, subtrações, regras de 3, porcentagens e vejam se as contas fecham, se os números batem, se aquilo faz sentido. Verifiquem mais de uma fonte, procura informações confiáveis, vai atrás de quem escreveu aquilo, vai ter que aprender a ler inglês, vai ter que aprender a ler espanhol. Usa o tradutor da internet, quem usa o Google Chrome tem uma ferramenta de tradução. Você clica ali no botão e ele traduz para você na hora aquilo e é razoável para você entender. Então, tire suas próprias conclusões. Esse é o mais importante de tudo, pessoal. Eu quero que vocês sejam capazes de pensar por si mesmos e tirarem suas próprias conclusões, ao invés só de ficar repetindo conclusões de outras pessoas. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Dúvida não, mas é a prática que eu acho que deve ser um pouco mais complicada, né? Trabalhar com os dados, estatísticos, tem que ter cautela, mas acho que Olha, a gente consegue. no começo, bate uma sensação de que a gente não faz ideia do que está fazendo. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui. Deixa eu abrir aqui essa aqui. Oh, Jesus, tá difícil. Pronto. Então, mais ou menos vocês vão se sentir assim, sem a menor ideia do que está fazendo no começo.
tá? É normal. Depende de prática, de vocês lerem isso e criticarem o tempo todo. No começo vai dar uma preguiça terrível, assim. É que nem começar a fazer atividade física depois que você tá um tempo ali, como é que fala? Sedentário, você fala assim, não quero, meu cérebro não quer trabalhar, tô cansada, deixa ele quieto. Então, depende, assim, não precisa começar fazendo a matemática toda e fazer isso todas as vezes que vocês têm uma informação. Mas olhar para isso com uma desconfiança já vai começar a treinar vocês. E para casos onde vocês têm aquela emoção forte que acordou em vocês depois de ler alguma coisa, aí sim, para, compara as fontes, faz as continhas, vocês vão ver que depois de um tempo fica mais fácil vocês baterem o olho e começarem a falar assim, olha, isso daqui parece que tem alguma coisa errada, isso daqui parece que tá de boas, certo? Então, sim, no começo é difícil, depende de prática. Diga, Stephanie. Professora, eu acabei confundindo, achando que a aula começava às 9 horas, igual as outras. Eu acabei perdendo uma boa parte. Essa aula vai estar gravada e disponibilizada para a gente aonde? Eu vou colocar tanto no Siga quanto no Classroom o link pro vídeo. Então, ele fica salvo no meu Google Drive e vocês podem acessar pelo link, vocês podem ver pelo link, tá? Ah, sim, ok, obrigada. Que mais? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Tá, vocês aguentam mais um pouquinho ou vocês acham que por hoje já tá bom? Professora, Ah, pergunte, você ergueu a mão, né? Pode falar. deixa eu só perguntar rápido aqui. Semana que vem vai ter aula? Como é que é? Não, semana que vem não tem aula, gente. Certo. É só. Eu acho que é só na matéria da senhora que não vai ter aula semana que vem, né? Que é Isso, eu acho que é só na sexta. Eu acredito que na quinta vocês têm aula, certinho. Obrigado. tá? É por isso que eu falo que se não der tempo da gente ver tudo, vai ter que marcar uma ou duas aulas extras, porque seria uma aula referente ao Natal e uma aula referente à última aula do semestre, que também a gente não tem, né? Tem a última semana, o nosso curso não tem, tá? Bom, tá, já tem gente precisando sair, tem gente que já tá cansado, então eu vou deixar a parte da revisão de matemática para quando a gente voltar, certo? Seguinte, pessoal, preciso dizer uma coisa para vocês sobre um erro honesto. Aconteceu uma coisa com a lista um, que a lista 2 ela saiu junto da lista um, tá? Então, eu mostrei para vocês na aula o exercício um, o 2 e o 3 da lista, e aí tinha mais uma página que ela foi como atividade para vocês, que era a atividade da lista 2, tá? Então, é o seguinte, eu vou pedir para todo mundo entregar a lista 2, porque eu não consigo corrigir a lista 2 junto com a lista um, então precisa ser separado as duas. Entreguem a lista 2. Se vocês já fizeram o exercício 4 na primeira lista, pode entregar o mesmo. Se quiser refazer depois da aula de hoje, pode refazer o exercício. Eu vou olhar o que tiver na lista 2, tá? E na lista um, eu não vou olhar o exercício 4. Então, assim, pode entregar o mesmo, pode entregar outro, mas entreguem para eu poder corrigir separado de vocês. Outra coisa. Não, a lista 2 eu acabei de. Ela vai sair acho que às 10 horas no Google Classroom.
Calma, peraí. A lista 1 saiu com o exercício 4, que ela não deveria estar no exercício 4. Quem fez, entrega o mesmo exercício na lista 2, se quiser. Pode refazer? Pode. Se quiser entregar o mesmo da lista 1, eu vou olhar para o exercício. Mas entreguem na lista 2, que é para eu conseguir avaliar a lista de vocês, corrigir a lista de vocês. A lista 2, como a gente não vai ter aula semana que vem, deixa eu só conferir quando é que eu coloquei o prazo aqui. Me dá um segundinho. Tá. Ela tá programada para vocês entregarem segunda-feira até meia-noite, com o prazo estendido valendo um pouquinho menos, até terça-feira da semana que vem, meia-noite. Então, até segunda-feira, meia-noite é entrega, porque eu não quero nenhum de vocês entregando lista no Natal e na véspera do Natal, tá? Então, é o prazo mais curto, segunda-feira até meia-noite, tranquilo? É uma lista super tranquila. O exercício 4 da lista 1 é o mesmo que a lista 2. É para vocês pegarem duas notícias, tira o print ali da manchete, coloca o link da notícia e compara as duas. É só a manchete, não precisa abrir nem nada. Mas coloca as duas ali e vê se elas são iguais ou se elas são diferentes. Se vocês encontrarem duas notícias iguais, tranquilo. Se vocês encontrarem a mesma notícia com informações diferentes, tranquilo também. Eu quero que vocês façam esse exercício de comparar manchetes da notícia de origens diferentes, certo? Entendido, professora. Ok. Alguma dúvida? Tá. Excepcionalmente, isso é só. A lista 2 é a questão 4 da 1. Sim, só a questão 4. Eu vou colocar a lista 2 para vocês, se vocês quiserem olhar. Ela está um pouquinho mais completa e trabalhada, o enunciado do exercício, mas é a mesma coisa, tá? É o mesmo exercício. O que eu ia falar? Me deu branco. Eu não lembro o que eu ia falar, gente. Ok. Ah, é verdade. Pessoal, como teve gente que não veio na semana passada, entrou nos acréscimos, né? Teve um aumento no número de alunos. Excepcionalmente, vocês podem entregar a lista 1 até segunda-feira, até terça-feira, no caso. Eu ainda vou dar uma olhada, tá? Porque eu sei que alguns de vocês chegaram no curso só nessa semana. Então, pode entregar a lista 1 até junto com a lista 2 para quem entrou mais tarde. Então, bom, gente, basicamente é isso então. Peraí, deixa eu parar aqui. Já tá parado, né? Tá parada a apresentação. A gravação, eu creio que ela ainda continua. Não, tudo bem. Bom, gente, mais alguma dúvida? Queria perguntar para vocês, a apresentação ela tá parada? Faz muito tempo que ela tá parada? Eu tô aqui falando, vocês não estavam vendo as imagens, né? Tipo, Não, ela parou tem pouco tempo, professora. ah, tá. Mas vocês chegaram a ver essas imagens aqui, esses gráficos Sim, da. isso aí a gente viu. Sim. Ah, ufa. Menos mal.
Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, escreve um e-mail para mim, me chama no Zap se precisar. Comentário nas listas, eu demoro um pouquinho mais para ler, mas eu também vou ler. Não passem dúvida, não passem apertado, não passem dificuldade, venham falar comigo, tá? Qualquer problema que vocês tiverem, pode vir falar comigo que é tranquilo, ok? Ok. Pessoal, vejo vocês no dia. Deixa eu conferir aqui que dia que vai ser em janeiro. Acho que é 21 de janeiro. Então, vejo vocês dia 21, daqui a um mês. Tenham um excelente descanso, tenham boas festas, descansem, aproveitem e se cuidem, tá? Se protejam. Eu quero ver todos vocês saudáveis no, em janeiro. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Muito obrigada, professora. Bom final de ano e boas festas.